A Minnie me falou que vocês, durante esse período, estiveram estudando o Moto da Mocidade e me pediu que estivesse falando da última parte dele, que é a parte Unidos no Trabalho, né? A, a ideia do moto não é apenas ter um lema, mas a ideia de ter alguma coisa que move, alguma coisa que orienta e que dirige o nosso trabalho como sociedade. E esse moto da mocidade é bastante rico, é bem interessante, e certamente vocês tiveram muitos aprendizados sobre as três primeiras partes, e vamos pensar mais especificamente nesta última, que é Unidos no Trabalho. Primeira coisa a pensar, a lembrar, e eu quero conversar com vocês de forma geral e refletir no moto com algumas referências bíblicas, é que estar unido nem sempre é uma coisa boa. É importante que vocês saibam disso, não apenas por causa dos exemplos bíblicos, mas também porque para que vocês possam avaliar as suas próprias práticas, o modo como vocês têm orientado, têm dirigido a vida de vocês. É importante que também vocês reflitam sobre esta realidade, que o simples fato de estarmos unidos não significa que estamos fazendo algo bom. E há muitos exemplos na Bíblia sobre isso. Trouxe apenas alguns mais evidentes aí para que a gente reflita, né? Lá em Gênesis 6, nós vemos que a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens desagradaram a Deus e entristeceram a Deus grandemente. E fizeram com que Deus chegasse ao ponto de decidir destruir toda a humanidade que havia criado. Então, essa união entre luz e trevas, entre crentes e incrédulos, entre, como o Mateus citou Provérbios, né? Entre o jovem e aqueles que querem derramar sangue, essa certamente é uma união que Deus não aprova. É verdade que a gente tem uma missão no mundo onde a gente deve estar entre as pessoas. Jesus disse que não queria que nós fôssemos tirados do mundo. Esse não é o objetivo, que a gente se isole. Mas estar junto, estar no mesmo lugar, não quer dizer união. E nós vamos ver nos aspectos positivos que também isso é uma preocupação. Então, mas nesse caso, da união entre filhos de Deus e filhas dos homens, é importante a gente entender que quando nós estamos convivendo com as pessoas, nós não devemos estar unidas a elas. Nós devemos reconhecer aqueles que compartilham a mesma fé, aqueles que andam de acordo com os princípios da ética, do comportamento, da moralidade, da forma de falar e de viver requerida dos crentes. Se a gente buscar modos de união que façam com que a gente compartilhe das obras infrutíferas das trevas, né, como Paulo diz lá aos Efésios, então nós estaremos nos unindo de uma forma ruim. Isso também é verdade quando a gente pensa na própria união dentro da igreja da mocidade. Porque em várias situações, em vários momentos, mesmo em nossa igreja, certo? Os jovens se uniram não para fazer a obra do Senhor, não para o trabalho, mas se uniram para práticas indignas, para práticas vergonhosas, para coisas que desagradaram a Deus e prejudicou muita gente. Então, essa é um exemplo importante que a gente tem que lembrar. Quando nós estamos unidos, nós devemos sempre procurar entender que a nossa união precisa ter um limite, tem um círculo, e esse círculo são os filhos de Deus. São aqueles que
Tem pecados, tem falhas, mas que compartilham o mesmo desejo de agradar a Deus. Uma mocidade precisa ter essa noção. Pouco depois, o texto de Gênesis conta que a humanidade, depois do dilúvio, se uniu para construir uma cidade e uma torre. Essa não parece ser uma coisa muito ruim, muito má, né? Mas Deus desce para ver aquela cidade e ele faz uma análise muito interessante lá no capítulo 11 de Gênesis, que vale a pena a gente observar. Gênesis 11. Versículo 6, assim: o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto, ou seja, a cidade e a torre, é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. A união aqui era uma coisa poderosa. Certo? A partir daquele momento, Deus dizia, eles vão fazer tudo o que quiserem. Vão fazer tudo o que quiserem, é uma coisa ruim. E Deus não podia deixar que aquilo prosperasse. Mesmo que eles estavam inocentemente, entre aspas, construindo uma cidade, uma torre, na verdade eles estavam fazendo coisas um pouquinho mais complicadas. Por exemplo, eles estavam evitando espalhar-se pela terra e encher a terra. Eles não queriam se espalhar. Alguns dizem que talvez eles tentassem criar uma proteção contra um novo dilúvio, né? Alguma coisa dessa natureza. Mas o fato é que eles estavam unidos para fazer a própria vontade. Isso é um mau exemplo de união. Embora a gente tenha esse viés democrático, né? Esse viés da participação de todos, da discussão de todos na administração da nossa mocidade, a gente tem que entender que nós não fomos unidos para fazer aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a maioria prefere fazer. A nossa união é no trabalho. A nossa união é relacionada a alguma coisa que Deus colocou em nossas mãos. Nós vamos discutir, nós vamos votar, nós vamos deliberar, mas nós temos que lembrar que nós não podemos nos unir para fazer a nossa vontade. Nós precisamos nos unir para fazer a vontade de Deus. E quando Deus viu que aquele povo estava unido para fazer a própria vontade, deu também um jeito de espalhá-los, de não permitir que eles estivessem juntos. Outro exemplo ruim de união são os irmãos de José. Isso mais lá para frente, no texto de Gênesis, lá em Gênesis 37 em diante, nós vemos a história de José e vemos como seus irmãos se uniram odiando José. Odiando os sonhos que José tinha. Odiando aquelas coisas que estavam na mente e no coração de José. Então fizeram um propósito primeiro de matá-lo, e Rubem deu um jeito lá para que isso não acontecesse, mas veio Judá e sugeriu que ele fosse vendido para o Egito. E que eles, então, dessem uma desculpa para o pai, inventassem uma história de que José havia sido morto e entristeceram muito Jacó por conta daquela situação. Os irmãos de José se uniram uns contra os outros. Se uniram contra o outro. E esse é um exemplo ruim de união, né? As divisões, as facções, né? Os grupos de conflito dentro da igreja, certamente são coisas ruins, coisas que não contribuem para o propósito da mocidade, que é a união. É importante que a gente entenda aqui que a gente não está falando das afinidades. A gente tem afinidades. Uns gostam de música, outros gostam de esporte, outros gostam de filmes e livros. Existem os namoros, né, os casais, todas essas coisas têm o seu próprio lugar, a sua própria maneira de ser. O que está errado é quando essas coisas se sobrepõem ao propósito da sociedade. O que está errado é quando essas coisas fazem com que um grupo se volte contra o outro e procure, então,
miná-lo, prejudicá-lo, colocá-lo de fora, colocá-lo de lado. Isso certamente não pode acontecer entre nós se nós quisermos realmente usar a união de modo produtivo. Então, se juntar para fazer algo que prejudique a outro não é uma boa maneira de união. E aí eu pulo lá para o Novo Testamento só para chamar a atenção daquilo que Atos nos registra lá no capítulo 4, né? Que Pilatos, Herodes, judeus e gentios se uniram para crucificar Jesus. Bom, unir-se contra Jesus é certamente a pior forma de união. E isso não é alguma coisa que aconteceu apenas entre aqueles que não conheciam a palavra de Deus, mas aconteceu também entre aqueles que a conheciam. Os judeus, os líderes judeus conheciam a palavra, mas ainda assim se uniram contra ela. Ainda assim se afastaram dela, certo? Esse texto está lá em Atos 4, o verso 20 e 27. Deus tinha um propósito em tudo isso, é verdade, mas cada um deles esteve ali fazendo alguma coisa que não deveria fazer. Eles nem se gostavam. Eles eram inimigos. Pilatos e Herodes estavam brigados, inclusive, né? E por conta de Jesus mesmo, né? Porque Pilatos enviou Jesus a Herodes, Herodes queria conhecer Jesus desde a época, né, de João Batista. Então eles se reconciliaram naquele momento, porque por conta da maldade que estavam fazendo contra Jesus. Então, a união é uma coisa boa em determinadas situações. Mas a união com aqueles que não temem a Deus, a união para fazer a própria vontade, a união para prejudicar o outro, ou a união para se opor a Cristo, não é alguma coisa que nós devemos valorizar. E eu espero que nenhum destes exemplos se assemelhe àquilo que vocês, como mocidade, que vocês, como jovens, têm procurado fazer, porque certamente essas coisas não são boas. Mas o texto bíblico também nos dá bons exemplos de união. Estes precisam ser, de fato, imitados. Estes devem fazer parte, sim, do nosso dia a dia, do nosso desejo, né? Israel entrou unido para conquistar a terra de Canaã. Então, aquele povo saiu do Egito. Você se lembra que as tribos de Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés, eles preferiram ficar com as terras antes do Jordão. E quando eles fizeram esse pedido para Moisés, Moisés morreu de medo. Por quê? Porque há 30 e poucos anos antes, um grupo resolveu não entrar na Terra Prometida e Deus os colocou 40 anos andando pelo deserto. E ele então chamou a atenção daquelas pessoas e disse: vocês podem ficar com a terra, mas vocês vão ter que acompanhar os seus irmãos na batalha, e somente quando eles tiverem descanso, vocês vão poder descansar também. Isso é uma coisa interessante. Então, veja, mesmo aqueles que não precisavam entrar naquela batalha, se uniram aos seus irmãos para fazê-lo. Mesmo que não fosse o meu interesse, não fosse a terra que eu gostaria, aquelas tribos se uniram para que a promessa de Deus pudesse ser cumprida em Israel. Isso é muito importante para nós quando nós pensamos em união, porque nós não estamos falando apenas daquilo que nos interessa fazer, ou daquilo que nos é necessário, ou daquelas coisas que são a nossa responsabilidade pessoal. União é saber que nós estaremos juntos, cumprindo o mandato do Senhor, cumprindo o propósito de Deus para nós e fazendo com que aquilo que Deus nos chamou para fazer venha a ser executado. Existe um plano de Deus, um projeto de Deus. E aí, falando, né, do tema do grupo da Ellen, né, há uma promessa a ser cumprida. E é nessa promessa que nós trabalhamos. Então, todo o nosso empenho,
Quando nós falamos que estamos unidos no trabalho, nós não estamos... De que trabalho estamos falando? Nós estamos falando daquele trabalho que Deus colocou em nossas mãos para fazer. E, de uma forma bem ampla, e contínua, esse trabalho é a expansão do reino de Deus pela face da terra. E fazer com que o evangelho chegue às pessoas e aos lugares que ele ainda não chegou. Isso envolve a nossa preparação pessoal para isso, isso envolve a nossa disposição de ir para a batalha. No livro de Juízes, nós temos dois momentos em que as tribos de Israel se reúnem. Primeiro, Débora e Baraque se juntam lá em Juízes capítulo 4, e eles chamam as tribos de Zebulon e de Naftali para se unir contra Sisaque, que vinha contra eles, e o próprio Baraque, que era o comandante ali daquele grupo, tinha muito medo. E Débora então desafia Baraque e escreve um cântico, inclusive chamando todas as tribos para se unirem e defender os seus irmãos, mas a maior parte das tribos não veio. Mas aquelas que se uniram, Zebulon e Naftali, foram suficientes para trazer vitória e libertar Israel daquela dificuldade que eles estavam passando da opressão de Sisaque. Então, nós nos unimos para conquistar, mas nós nos unimos para nos defender, para cuidar um do outro, para não permitir que sejamos escravizados, né? A parte do texto de Juízes tem esse enfoque, né? Os povos que não temiam a Deus vinham para escravizar e oprimir Israel. E cabe a nós, como igreja, cabe a nós, como mocidade, estarmos unidos para não deixar que nenhum de nós fique oprimido, fique escravizado, seja pelo pecado, seja pelo engano, seja pelo erro, seja pela dificuldade econômica, seja por aquilo que for. Nós somos unidos. Quando um de nós sofre, todos sofrem. E todos vamos em direção a ele para ajudá-lo, para socorrê-lo, para animá-lo, para trazê-lo de volta para a igreja, ter com que de novo ele esteja no nosso meio. Nós observamos aqueles que estão com alguma dificuldade e vamos ajudá-los. Na época de Débora e Baraque, pouca gente veio, mas mesmo assim, Deus deu o livramento. Muitos deixaram de vir, como acontece na nossa experiência da igreja. Muitas vezes a gente não nota quem precisa de ajuda, ou muitas vezes a gente não se dispõe a ajudar quem precisa. Acontece, Deus há de fazer o seu trabalho. Um pouco depois, eu não pus aqui no texto, mas a gente tem um caso parecido, que é o caso de Gideão, que também reúne muita gente. Quando descobriram que Deus era com Gideão, né, depois de ele ter feito aquelas provas lá da lã, ele reuniu Manassés, Aser, Zebulon e Naftali, ou seja, além das duas que Débora conseguiu, mais duas ele reuniu, e depois os efraimitas reclamaram que não foram convocados. Na época de Gideão, várias tribos se reuniram. Era um grande exército, 20 mil homens se reuniram para enfrentar os midianitas. E aí Deus faz o contrário. Deus manda todo mundo embora. Quem tem medo vai embora. Bom, só nisso foram, 17 mil foram embora só quando ele disse, quem tem medo vai embora. Estavam ali, mas não tinham coragem. Ainda assim, sobraram 3 mil e Deus falou assim, não é muita gente, eu quero mostrar que a salvação, quem vai dar sou eu. E aí ficaram apenas 300. Então, veja, não é que Deus precisa da nossa união para nos libertar. Eu quero que a gente perceba que quem liberta é Deus, com o poder dele. Mas é importante que a gente saiba que Deus usa a nossa união para nos libertar. Então, tempos depois, nós vamos ver todas as tribos de Israel finalmente unidas para ungir Davi como rei. É verdade, isso aconteceu também com Saul, mas naquele dia, uma parte da turma já não gostou muito de Saul. Se você ler lá em 1 Samuel, você vai ver que um grupo daqueles homens
desdenharam, debocharam de Saul logo no dia da sua unção como rei. Mas quando Davi foi ungido rei, lá em 2 Samuel, todo Israel estava unido, celebrando a liderança que Deus havia lhes concedido. Essa é uma questão importante da nossa união e do nosso modo de ser como igreja, né? Deus tem nos dado líderes. Esse ano é Ramine, o próximo ano pode ser um outro de vocês, mas o fato é que nós nos reunimos em torno de pessoas que Deus tem chamado com o propósito de nos orientar, de nos dirigir, de nos animar, de nos representar no trabalho. Esse é um bom exemplo de união. Quando a gente reconhece ali o presidente, reconhece ali o secretário, o tesoureiro, o pastor, o presbítero, nós reconhecemos que podemos ser abençoados por Deus pela disposição dessas pessoas no trabalho, por aquilo que elas nos desafiam a fazer, por aquilo que elas nos chamam para fazer. Esse é um bom exemplo de união. E aí, pulando novamente para Atos, nós temos lá a multidão de crentes unidas na fé, unidos no temor do Senhor, né? Em Atos 2, 44 e 46, né, bem conhecido nosso, nós temos esta afirmação, né, de que todos estavam juntos, né? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Depois, o 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. No capítulo 4, 32, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia abundante graça, né? E mesmo depois da perseguição, né? Quando Estevão é morto, Saulo persegue a igreja, vai ser convertido. Lá no capítulo 9, diz, no verso 31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, bons exemplos de união, unidos no compartilhar, unidos nas lutas, unidos nas dores, unidos nos desafios, mas, acima de tudo, unidos no desejo de servir a Deus, de conhecer a sua palavra e de andar nos seus caminhos. Então, se os maus exemplos são coisas que eu não gostaria de ver entre vocês, tenho que dizer, esses bons exemplos eu gostaria de ver na vida da mocidade da nossa igreja e na vida de todos vocês, né? Estamos unidos para fazer a obra do Senhor, aquilo que Deus chamou a sua igreja para fazer. Nós estamos unidos para cuidar uns dos outros e para nos socorrer nas nossas dificuldades. Nós estamos unidos para seguir a orientação dos nossos líderes, seja na sociedade interna, seja na igreja de forma geral, e estamos unidos no compartilhamento da fé, no louvor do Senhor, nas reuniões via internet ou nas reuniões presenciais. Nós estamos juntos, porque estar juntos e estar unidos é aquilo que pode caracterizar coisas muito boas no nosso meio. E espero que seja assim na vida de vocês, né? Alguns desafios. O que pode nos prejudicar? Ou seja, o que pode nos impedir de experimentar a união? Uma das coisas que é importante que a gente reconheça é que nós, muitas vezes, deixamos de estar unidos por causa dos nossos próprios interesses particulares. Bom, o primeiro desafio à união é que cada um de nós tem o que fazer. Cada um de nós tem um trabalho, cada um de nós tem responsabilidades, cada um de nós tem tempos, cada um de nós tem interesses.
Mas esses interesses e essas responsabilidades precisam estar subordinadas àquele chamado que nós aceitamos no passado de entregar a nossa vida a Jesus Cristo. A parábola das bodas é esta parábola, né, que fala que o rei preparou um grande banquete e chamou os convidados para a festa, né, do seu filho, para a bodas do seu filho, mas então os convidados começaram a dar desculpas. Eu acabei de me casar e não tenho tempo de ir. Eu comprei bois e eu preciso testá-los. Eu comprei uma propriedade e eu tenho que ver se está tudo certo lá na propriedade. Nenhuma dessas questões era exatamente urgente, tá? Nenhuma dessas coisas não deveriam ser feitas com prioridade, mas eles deram prioridade a isso. Eles podiam fazer todas essas coisas depois. O rapaz continuaria casado, os bois podiam ser testados no dia seguinte. O terreno já foi comprado e estava tudo em ordem. Amanhã ele continuaria lá. Mas eles tinham a sua prioridade não era celebrar o reino. A sua prioridade não era dar o seu louvor e dar a sua adoração ao rei. E por isso, os seus interesses particulares acabaram tomando o espaço, acabaram tomando a direção da vida daquelas pessoas. Isso certamente vai trazer dificuldade. Na parábola da semente também Jesus nos chama a atenção a isso, né, de que os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, a perseguição e a dificuldade fazem com que a palavra de Deus fique infrutífera. Eu sei, vocês têm muitas responsabilidades. Vocês estão estudando, vocês estão namorando, vocês estão começando a vida de casados, vocês estão desenvolvendo a sua vida profissional, vocês têm energia, interesses, gostos, todas essas coisas são extraordinárias e durante toda a vida nós teremos todas essas responsabilidades. Mas quando nós dissemos nós estamos unidos no trabalho, o que estamos dizendo é que os nossos interesses particulares vão encontrar um outro momento para serem realizados. Neste momento, nós queremos fazer a obra do Senhor. Nesse momento, nós queremos ir até a terra de Canaã e ajudar os nossos irmãos a conquistar a terra que Deus prometeu. Nesse momento, nós queremos celebrar Davi como o nosso rei. Nesse momento, nós queremos compartilhar a nossa refeição. Então, quando nós descobrimos que precisamos colocar o nosso interesse submisso ao interesse do reino de Jesus e que esse interesse ele está ali de alguma forma organizado na nossa vida como igreja, na nossa vida como sociedade interna, como mocidade, então nós conseguimos suplantar esse desafio. Quero dizer, os interesses particulares não são ruins, necessariamente, nem pecaminosos. Alguns são, né? Mas normalmente não. Mas é importante que a gente entenda que mesmo os justos, mesmo aqueles que são reais e concretos, precisam, na medida do possível, ser colocados um pouquinho mais adiante, para que você tenha o tempo e a disposição, a alegria e o prazer de estar unido no trabalho. Então, você vai ser chamado pela Ramine, você vai ser chamado pelo Mateus, você vai ser chamado por alguém para participar de uma atividade e você vai se organizar para ir, para contribuir, para participar. E então, certamente você pode dizer, nós estamos unidos no trabalho. Desentendimentos pessoais também prejudicam a nossa vida. Aqui ficou junto, né? Mas são duas coisas diferentes, tá? Quem é o maior é aquela pergunta que os discípulos faziam entre si.
Enquanto caminhavam, vinham discutindo no caminho quem era o maior entre eles. Né? E Jesus, então, vai chamar, perguntar, né, qual que era a conversa de vocês? Eles dão uma desculpa lá, mas Jesus sabia, eu sei que vocês estão discutindo, eu quero dizer para vocês, o maior entre vocês é aquele que serve. O maior entre vocês é aquele que está disposto a fazer algo pelo outro. Então, esses desentendimentos, essa tentativa de se colocar acima dos outros, eu quero ter prioridade, a minha ideia tem que prevalecer, a minha vontade tem que ser feita, eu sou isso da mocidade, eu sou presidente da mocidade, isto prejudica a união. Nós estamos unidos no trabalho, nós estamos unidos para servir. E o maior entre nós será aquele que estiver mais disposto a abrir mão das suas coisas para servir o outro, tal como o Senhor Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Não veio para fazer a própria vontade, mas veio para fazer a vontade do Pai. Um outro exemplo de desentendimento pessoal é aquele que acontece entre Paulo e Barnabé. Certo? Quando Paulo e Barnabé estão caminhando, né, preparando a segunda viagem missionária, Barnabé quer dar uma segunda chance a João Marcos, e Paulo diz, não é justo, ele, na primeira dificuldade, recuou, e eu não gostaria que esse mau exemplo ficasse no meio da minha equipe, eu não consigo confiar em João Marcos mais. E o texto bíblico diz que o desentendimento entre eles foi tão grande que eles dividiram a equipe. Deus tinha os propósitos, Deus tinha o porquê dessa divisão, mas é importante que a gente veja, Paulo e Barnabé, desde, né, a gente conhece a história, é uma história de muita unidade entre eles. Barnabé estendeu a mão a Paulo quando todo mundo fugia dele, né, e apresentou a Paulo aos apóstolos. Né. Barnabé chamou Paulo para ir lá em Antioquia, para que eles pudessem abençoar ali os crentes que não eram de tradição judaica, trabalharam ali. Na primeira viagem missionária, quantas coisas extraordinárias eles passaram juntos. Mas o desentendimento entre eles fez com que eles se separassem. Certo? Então, é importante que a gente perceba desentendimentos pessoais poderão causar divisão entre nós. Temos nosso gênio, temos os nossos modos de ser, falhamos e esquecemos aquilo que devemos fazer e pisamos na bola uns com os outros. Essas coisas acontecem. E porque acontecem, elas prejudicam a nossa união. E aí desanima, e alguém diz, mas ele não foi, também não vou. Quando eu era presidente, ninguém me ajudou, agora também não quero. E essas coisas vão dificultando o nosso trabalho. E elas vão minando a nossa possibilidade de servir a Jesus. Então, lutem contra essas coisas, certo? Essas coisas acontecem. Você pode ter razão, né? A gente depois pode até pensar que Barnabé, naquela discussão, tinha mais razão do que Paulo, porque o próprio Paulo depois vai reconhecer a importância de Marcos no ministério, né? O fato, provavelmente esse Marcos é aquele que escreveu o Evangelho. Então, a ação de Barnabé em defender Marcos foi positiva. Então, mas a questão não é quem estava certo ou quem estava errado. A questão é, eles não puderam mais trabalhar juntos por conta daquele desentendimento. E se a gente puder evitar isso, se a gente puder trabalhar essas diferenças, se a gente puder perdoar um ao outro, se a gente puder estender a mão um ao outro, certamente nós teremos muito mais possibilidades de avançar no nosso trabalho. Mas há outras coisas que desafiam a união. E é interessante que a gente perceba isso, né? As atividades que nós temos que fazer são muitas. E às vezes não dá para a gente estar junto. Às vezes nós temos que nos separar e nos distribuir no nosso trabalho. Tá? Então, quando Neemias vai promover, né, a reconstrução dos muros de Jerusalém, acontece alguma coisa muito interessante lá em Neemias 4, porque o muro era muito grande. A cidade, né,
de Jerusalém era uma cidade já bastante grande e o povo tinha que reparar vários lugares ao mesmo tempo. Os inimigos estavam se reunindo e já vinham atacar, né, a Jerusalém. Então, Neemias vai precisar colocar as pessoas, né, espalhadas nas várias brechas do muro, para poderem cada um cumprir ali o seu trabalho. E tinham que ficar com a espada numa mão e a pá na outra, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E Neemias também vai dizer isso lá em Neemias 4, os versos, a partir do verso 19, ele diz assim: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Então veja, não dava para unir. Vamos ficar todo mundo junto aqui. Porque se todo mundo ficasse junto aqui, o outro lado da cidade ficava desprotegido. Então, Neemias reconhece que precisava cada um estar num lugar. Mas ele diz, quando você ouvir a trombeta, vá para aquele lugar. Alguém está precisando de ajuda. Então, deixa o que você está fazendo e vai ajudar o outro para que o inimigo não tenha como prevalecer contra nós. E assim, eles conseguiram reconstruir todos os muros de Jerusalém. Mesmo estando separados fisicamente, eles estavam unidos no trabalho. Eles estavam unidos naquela obra. E como essa união se manifestava? Se você precisar de mim, é só chamar. Se você precisar de mim, venha, eu virei correndo. Isso também é união. E se a gente tiver esta visão, essa preocupação, nós estaremos também superando essa dificuldade da extensão. Ou seja, a obra de Deus é muito grande. Nós estamos em vários campos e atividades diferentes, mas nós podemos estar unidos quando a gente trabalha juntos. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, Paulo fala uma outra coisa que também mostra a dificuldade ou um desafio, né, vamos chamar assim, a união, que é a variedade, né, a extensão de atividades. 2 Timóteo 4, a partir do verso 9, ele diz assim para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Olha que coisa interessante, né? Paulo está pedindo aqui para Timóteo vir, né? Ele está se sentindo só, está apenas ele e Lucas ali. E ele diz, porque os demais acabaram se espalhando. Demas, porque amou o presente século. Certo? Ou seja, ele achou melhor ficar mais confortável lá em Tessalônica. Né? Crescente e Tito tinham um trabalho na Dalmácia, né? na Galácia e na Dalmácia, ou seja, eles foram cuidar de igrejas. E o próprio Paulo mandou Tíquico para Éfeso. Ou seja, ele está precisando de companhia, mas ele não pôde segurar Tíquico, porque ele soube que lá em Éfeso precisava de ajuda. Então veja, Paulo está sozinho não porque as pessoas não gostavam dele. Paulo está sozinho por quê? Porque a obra exigiu, seja pelas fraquezas de um, seja pelas necessidades de trabalhos de outros. Mas Paulo tinha outras pessoas que ele podia chamar. Então, estar unido no trabalho não quer dizer necessariamente estarmos juntos no mesmo lugar fazendo a mesma coisa.
Estarmos unidos no trabalho é sabermos que estamos compartilhando da mesma preocupação de servir o reino de Deus. E isso fará com que a gente se afaste ou que a gente se aproxime um do outro. Isto é uma das características da obra. A obra é grande, como disse Neemias. É muito extensa, tem muitas coisas para fazer. Paulo vai dizer também para nós sobre isso em relação à variedade de atividades do reino. Não é só uma questão geográfica, não. É principalmente uma questão ministerial. E isto, que é uma realidade da igreja, não deve impedir a nossa união. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 4... 1 Coríntios 12, a partir do verso 4, nós lemos assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem reopera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Depois ele vai falar da importância, de estarmos unidos no corpo. Mas note que uma coisa interessante aqui, nós temos chamados diferentes. Há diferentes dons, há diferentes serviços, há diferentes ministérios. Há diferentes chamados para cada um de nós. Talentos, habilidades. Essas coisas não deveriam nos desunir. Essas coisas não deveriam nos distanciar. Por quê? Porque todas elas vêm da mesma fonte, o Espírito. Porque elas vêm para serviço do mesmo Senhor. Elas vêm como realização do mesmo Deus. Quando então pensamos na nossa união, nós estamos lembrando disso. Há dons e ministérios diferentes, chamados diferentes. Mas esse é a complementação dessas coisas, é o que Paulo vai dizer na continuidade do texto. É quando aqueles que têm o chamado para o louvor estão trabalhando com aqueles que têm o chamado para a diaconia, com aqueles que têm o chamado para a palavra, com aqueles que têm o chamado para o aconselhamento e a comunhão. Quando essas coisas se reúnem, é que nós vemos aquilo que é o corpo de Cristo, a igreja. Então, estarmos unidos no trabalho é reconhecermos. Os interesses particulares são colocados em segundo plano. Não vai haver o tempo para todas as coisas. Nós deixamos os nossos desentendimentos pessoais e fazemos com que os nossos valores estejam sempre buscando o serviço e a orientação que vem de Deus. E, por fim, nós vamos lembrar que temos sim que, às vezes, nos espalhar, mas podemos nos juntar novamente quando for preciso. E mesmo que estejamos separados, nós formamos um só corpo quando lembramos que um só Espírito, então, nos une. O que nos une, então? Essas coisas eu preciso verificar na vida de cada um de vocês, certo? Nós estamos unidos na fé em Jesus Cristo. Ou seja, uma igreja, ela não se une simplesmente pela amizade ou pelos laços familiares ou pelos vínculos históricos. Se nós compartilhamos alguma coisa profunda, essa coisa profunda é a fé em Jesus Cristo, a salvação que nos foi dada. É isso, em primeiro lugar, que nos une. E nenhum de nós
chato ou legal, alto ou baixo, animado ou desanimado, vai poder deixar de apresentar. Fé em Jesus Cristo é o que nos une. Nós estamos unidos também por causa da direção do Espírito. Então, Paulo vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Então, nós nos deixamos dirigir pelo Espírito. Nós somos pessoas que têm buscado comunhão com Deus. Nós somos pessoas que têm buscado crescimento na palavra. Nós somos pessoas que têm se dedicado à oração. Eu sei que essas coisas muitas vezes não fazem parte do repertório da vida contemporânea e moderna. Tá? E a nossa geração, e eu posso falar da minha também, né, é uma geração que não acostumou, como outras, a se dedicar ao tempo de oração, às reuniões de oração, aos tempos de leitura bíblica. Né? Nós vivemos numa sociedade mais rápida, mais necessária, mais corrida, então as nossas orações são mais curtas e limitadas no tempo. A gente precisa vencer essas coisas se quisermos ser unidos. Deus precisa trabalhar em nós por meio do seu Espírito. Porque na hora em que nós tivermos um desentendimento, é o Espírito Santo que vai nos fazer buscar conciliação. Na hora em que tivermos algum tipo de decepção, é o Espírito Santo que vai nos fazer perdoar e vencer a amargura. Na hora que a gente estiver cheio de si, cheio de arrogância, é o Espírito Santo que vai nos fazer, vai nos humilhar e vai fazer com que a gente reconheça o nosso pecado. E por fim, o que nos une? O empenho na cooperação. Ou seja, nós queremos trabalhar juntos. Nós queremos participar da mocidade. Nós queremos participar da igreja. Nós queremos fazer parte deste corpo, deste grupo. Temos as nossas diferenças, temos os nossos interesses, temos as nossas lutas, mas nós temos uma vontade. E a nossa vontade é cooperar. A nossa vontade é trabalhar juntos e estarmos unidos no trabalho. Fé em Cristo, direção do Espírito e empenho em cooperar, em trabalhar juntos, é o que nos une. Como é que a gente, então, pode estar unidos no trabalho? Algumas coisas que eu gostaria de pensar com vocês como sugestões práticas. Tá? Sugestões práticas. Tá? Primeiro, orar uns pelos outros. Grupos de oração, amigos de oração, são coisas importantíssimas para a vida espiritual de vocês. Então, Ramine, Mateus, certo? Incentivem esse cuidado. Não apenas de pedir oração, e isso já seria muito bom se no grupo de vocês estivessem sempre colocando ali os motivos de oração, os desafios, as preocupações, mas estarem se comprometendo a orar uns pelos outros. Olha, nesse mês eu vou orar por você, você vai orar por mim. No mês que vem nós vamos trocar os grupos, ou pares, ou trios. É importante que vocês estejam unidos em oração. E possam fazer isso individualmente e possam fazer isso juntos. Então, vocês vão marcar um horário, vocês vão marcar um encontro, vão marcar um café, quando puder voltar a tomar café, certo? E a gente vai se encontrar, sim, vai conversar, vai dar risada, vai comer pipoca no cinema. A gente vai orar também, certo? Então, foi muito gostoso receber a visita da Stephanie, né? Que me trouxe um bolo delicioso e orou por mim. Isso é precioso demais. E a gente precisa fazer essas coisas, certamente nos unirão no trabalho. Pensem concordemente no Senhor. Esse é o desafio, a Evódia e Sintique, lá na carta de Paulo aos Filipenses. Elas estavam pensando, elas estavam em disputa e não estavam se dando bem uma com a outra. E Paulo diz, olha, eu peço para vocês
que vocês pensem concordemente. Mas note o qualificativo, no Senhor. Não é você abrir mão da sua opinião pela opinião do outro. Não é para você abrir mão da sua vontade pela vontade do outro. O desafio para estarmos unidos no trabalho é que as nossas duas opiniões estejam submetidas a Jesus Cristo. E que se há um desentendimento entre nós, nós vamos perguntar ao Senhor Jesus. Nós vamos olhar na Escritura qual é a vontade de Deus para nós. Qual é o trabalho que Deus quer que a gente realize? Qual é a tarefa que Deus quer que a gente execute? Às vezes, nós não temos clareza disso. Então, sempre que houver algum tipo de desentendimento, sempre que houver algum tipo de disputa, sempre que houver algum tipo de dúvida, parem e busquem na Bíblia conciliação. Sentem, assumam um compromisso de se submeterem às Escrituras. Talvez você esteja certo, como Barnabé, e outro esteja errado, como Paulo, mas Deus vai usar mais Paulo do que Barnabé. Isso não é uma disputa de quem Deus usa mais. Isso é o desejo de estar servindo a Cristo. Às vezes é o contrário. Às vezes você está errado e o outro está correto. E quem vai nos ajudar a entender isso? As Escrituras. Ou alguém que possa nos aconselhar nas Escrituras. Talvez a gente não tenha ainda o conhecimento bíblico para chegar a essa conclusão. Procure alguém que tenha. E então, pensem concordemente no Senhor. Quando vocês descobrirem qual é a vontade de Deus naquele assunto, façam essa vontade juntas. Vocês são servos de Deus. Cooperem pessoalmente. Assumam um compromisso de serem úteis uns aos outros. Úteis no trabalho da igreja. Pensem, o que eu posso fazer? Esse é um desafio importante. E nessa época a gente tem tantas atividades, tantos compromissos, tantos desafios, distrações, diversões. O que eu posso fazer? Qual é a minha parte? Jennifer pode tocar o violão, outro pode tocar bateria, alguém pode ajudar no som, ok? Essas pessoas a gente está vendo, mas e você? O que você está fazendo? Eu posso convidar alguém. Eu posso ajudar no lanche. Eu posso divulgar nas redes sociais. Eu não sei, mas sempre se pergunte, o que eu pessoalmente posso fazer? E o quarto desafio que eu quero trazer, quarto desafio prático para você é coopere financeiramente. Uma coisa que vocês precisam desenvolver desde já como jovens é a alegria de contribuir para a obra de Deus. Seja na mocidade, né? É interessante, né? E a mocidade de vocês é mais ou menos parecida com a que foi a minha, né? A gente tem o nosso dinheirinho, a gente vai, cada um paga o seu, né? E a gente consegue fazer as nossas coisas, né? Então, antigamente havia mais necessidade lá da verba, né, da mocidade, da verba da federação, né? E hoje em dia, né, a gente acaba nem tendo muito dessas questões, mas elas são importantes. Certo? A per capita não é do caixa da mocidade. A per capita é um exercício para você cooperar com a federação, com o sínodo, com a nacional. E tirar esse dinheiro do seu bolso é um treinamento importante para que você esteja unido no trabalho. Juntem-se, certo? Vocês começam a ter o trabalho de vocês, vocês começam a ter o dinheirinho de vocês, certo? Alguns de vocês não têm a responsabilidade plena do lar, contribuam dentro da sua casa, mas separem um dinheirinho, vão ajudar um missionário, juntem-se para ajudar um missionário, juntem-se para ajudar uma casa, um orfanato, um asilo, coloquem a mão no bolso. Porque dos grandes desafios do nosso tempo é nós estarmos livres do desejo
ganancioso, do desejo avarento. Há muitos outros, certamente, que também circulam no nosso coração, mas esse é o mais concreto. Esse é um que a gente consegue ver muito claramente. Então, esteja disposto a cooperar financeiramente e assumam compromissos como mocidade de agir financeiramente, certo? Quem nós podemos auxiliar? Quem nós podemos ajudar? O que nós podemos reunir, comprar e mandar, certo? Certamente há muitas coisas que podem ser feitas. Unir no trabalho é fazer o trabalho. Estar simplesmente juntos é muito bom e prazeroso, mas estarmos juntos fazendo alguma coisa é melhor ainda. Estarmos juntos fazendo aquilo que podemos para contribuir no reino de Deus, certamente é algo muito bom. Encerrando então, nós temos que lembrar dos 4 aspectos que compõem o moto, aquilo que move a mocidade. Uma alegria por causa da esperança que nos foi anunciada em Jesus Cristo. Para onde você está indo? Sei que você está começando a sua jornada, a sua caminhada, você ainda está acertando a sua vida profissional, você está acertando a sua vida emocional, você tem muito ainda a enfrentar pela frente, mas para onde você vai? Você está indo para o reino de Deus? Você está indo para a vida eterna com Jesus Cristo? Alegre-se nesta esperança. Mesmo que outras coisas sejam tumultuadas, tenha sempre no seu coração esta alegria. Eu sou um filho de Deus, estou caminhando para a vida eterna. Força na fé. A fé é aquilo que nos anima. Nós somos habitados pelo Espírito de Cristo. Temos as nossas lutas, fraquezas, não nos falta experiência e habilidade em muitas coisas, mas Cristo habita em nós, a sua palavra está sendo conhecida, nós estamos estudando, nós estamos aprendendo as Escrituras. Eu tenho forças naquele que me fortalece. Eu tenho condições de enfrentar a luta. Quando vier o desânimo ou a tristeza, quando vier a dificuldade, a barreira, que a sua fé em Cristo seja aquilo que te motiva. Não a fé pessoal, não a fé na fé. A fé em Cristo seja o que te move. Dedicação no amor. Que você seja alguém conhecido assim. Essa é a marca do Filho de Deus. É a marca do discípulo de Cristo. O mundo saberá que eu fui enviado pelo Pai quando vocês amarem uns aos outros. Amem profundamente. Amem uns aos outros com todas as forças que vocês podem ter. Sejam amigos, sejam companheiros leais, estejam prontos a socorrer, estejam prontos a repreender, porque lembra, o amor também disciplina e corrige. Amem profundamente. Apliquem-se nisso. Dedicação. E como falamos hoje, se unam. Unam não para fazer aquilo que é mal, não para fazer a sua própria vontade, não com qualquer um. Unam-se para fazer a obra de Deus. Unam-se para andar nos caminhos de Cristo. Essas coisas devem mover vocês. E se essas coisas moverem vocês, vocês verão como Deus há de abençoar, usar e alegrar o coração de vocês ao longo da vida e do cuidado e da jornada que cada um de vocês tem aí pela frente. Que Deus abençoe vocês e desenvolva fortemente no trabalho.